Olá, amigos. Hoje, mais um programa da série de viagens fantásticas, arquivos do insólito, coisas diferentes. E hoje o nosso programa nos leva até a cidade do Cairo, no Egito, considerada a maior cidade da África, pelo menos em número de habitantes, em torno de 14 milhões. E também o Cairo é uma cidade que tem a fama de ser a cidade mais barulhenta do mundo. Não sei se vocês sabem disso. Prova do que eu estou dizendo? Posso dar uma. Observem com atenção o vídeo que eu vou mostrar para vocês. Vejam só. Do Hotel Sheraton, no Cairo, às margens do Nilo. Essa torre que vocês estão vendo aí, de 33 andares, chama-se a Torre Cleópatra. Eu estava no 30º andar, no meu apartamento, na Torre Nefertiti. E eu filmei lá de cima, isso a mais ou menos por volta das 23 horas, o movimento de veículos no centro do Cairo. E se vocês observarem bem, olhem, a barulheira que é terrível. Dizem os bem-humorados egípcios que quando alguém vai tirar carteira de motorista e vai para uma autoescola, a primeira coisa que se ensina ao futuro motorista é a buzinar. E é incrível, mas não se consegue achar no Cairo um carro que esteja inteiro. Todos eles são batidos. E é por causa do cuidado que eles têm de não querer bater nos outros que eles vivem buzinando. Eles engatam a primeira buzinando, a segunda buzina o tempo todo, terceira, quarta então nem se fala. E vamos encomendar a alma a Deus, porque estamos dentro de um veículo egípcio. E eles dirigem feito loucos e são muito barulhentos. Mas é isso aí, na realidade, eu só mostrei essa curiosidade para vocês do Cairo, mas não é isso que eu quero mostrar para vocês neste programa. Eu quero mostrar para vocês ou pelo menos a última maravilha do mundo, da antiguidade, que sobrou nos dias de hoje. A grande pirâmide de Quéops, que faz parte de um complexo no Planalto de Giza, ou Gizé, como nós chamamos, e ali a uns 8 quilômetros mais ou menos de distância do centro do Cairo. Então, peço aí a técnica para mostrar o conjunto de Giza das 3 pirâmides numa foto muito boa. Vejam bem. Nessa foto que vocês estão vendo, temos pela ordem 3 pequenas pirâmides, que diz a tradição que eram as pirâmides das rainhas de Miquerinos. Logo a seguir, a pirâmide mais baixinha é a pirâmide do próprio Miquerinos, ou Menkaure, como era chamado no Antigo Egito. Logo atrás, a pirâmide de Quéfren. E, ao fundo, a pirâmide de Quéops, a maior de todas. Aí na foto parece que a de Quéfren é a mais alta, mas não, sem dúvida alguma, a de Quéops é muito mais alta. Essas pirâmides têm algo mágico. E, meu Deus, eu queria ter em centavos o número de pessoas que visitam o complexo das pirâmides todos os anos. Dava para eu me aposentar muito bem aposentado.
Vejam na próxima foto uma visão aérea do local onde fica o Planalto, onde originariamente foram construídas as grandes pirâmides do Egito. Temos aqui uma vista da pirâmide de Quéops, à direita, e a pirâmide de Quefren. Por causa do ângulo da foto, não deu para fotografar a pirâmide de Miquerinos. Essa foto foi tomada, naturalmente, de avião, quando o avião estava se preparando para pousar no aeroporto do Cairo. E dizem que há uma proibição do Departamento de Aviação Civil, lá da região deles, que os aviões não podem passar por cima das pirâmides. E o motivo não podia ser mais estranho. Dizem que quando qualquer aeronave passa por cima de uma das pirâmides, um misterioso fluxo energético faz com que os instrumentos dos aviões que sobrevoam as mesmas fiquem loucos. Então, o altímetro dá um erro de leitura, o aparelho de rádio deixa de funcionar, criam-se problemas de ordem elétrica dentro da aeronave. Então, para evitar acidentes, os aviões contornam as pirâmides, mas jamais passam por cima delas. Visitar as pirâmides é uma experiência única e valeria a pena vocês se esforçarem para um dia chegarem lá no Planalto de Giza e sentirem o ambiente. De saída, é uma cacofonia de vozes e de idiomas diferenciados. Você ouve inglês, italiano, francês, árabe, naturalmente, português, ora se não, espanhol. Todas as línguas se encontram no Planalto de Giza. E para vocês terem uma ideia do que é a pirâmide, uma coisa é mostrar em fotografia, outra coisa é mostrar em filme. Eu peço à técnica para que mostre aqui no monitor umas tomadas que eu fiz, mas pelo amor de Deus, me desculpem, eu sou um cinegrafista amador e bem marca-barbante. Mas eu estava emocionado na hora e eu fiz o que eu pude. Então vejam o que é a visita à Grande Pirâmide. Essa aí é a entrada principal, que depois de muitas tentativas foi finalmente descoberto em algum período da história. A entrada principal fica, sabe-se hoje, a entrada é pela face norte no 16º degrau. Então, cada degrau é uma carreira de blocos de pedra, mais ou menos de uns 1,5 metro, 2 metros de comprimento, por mais ou menos uns 70, 80 centímetros de largura, idem de altura, às vezes chega a 1 metro de altura. Ou seja, dá pelo meu peito. E vocês estão vendo aí a massa monumental de pedras. Essa é a pirâmide de Quéops, também conhecida como Khufu. O Planalto é enorme, mas mesmo assim, chegando perto da pirâmide, tem horas que a gente esbarra nas pessoas, porque é muita gente mesmo visitando o complexo. Aí vocês estão vendo o pessoal se aproximando de uma entrada, não a principal, mas uma entrada mais funcional que ajuda o turista a conhecer melhor e a entrar logo dentro do complexo da pirâmide, a principal, a grande pirâmide de Quéops. Observem os ruídos,
Observem ao fundo o barulho do vento, ele é constante, venta o tempo todo nessa região, embora não seja um vento que incomode, né? E o que chama atenção é que hoje nós vemos a pirâmide toda descascada. Na realidade, não era assim há 5.000 anos atrás. Essa pirâmide era toda coberta com uma capa de mármore. Aí estão dromedários, está cheio de dromedários para servir aos turistas que queiram dar uma voltinha ou serem filmados com os dromedários. Eu vou contar para vocês uma curiosidade sobre esses animais, mas já estamos indo para o nosso próximo intervalo. Então, eu peço a vocês, telespectadores, que vocês tenham um pouquinho de paciência. Vamos e voltamos. Aguardem. Ok, amigos, estamos de volta e eu comentava no bloco anterior sobre uns animais muito esquisitos para nós brasileiros, que são os dromedários. Existem os camelos e os dromedários. Vamos dizer que os dromedários, em relação aos camelos, eles são bem mais rápidos, bem mais ágeis, né? Os camelos são uma versão em câmara lenta dos dromedários. E lá na região da Grande Pirâmide, está cheio de dromedários, que justamente os donos deles alugam para os turistas darem uma voltinha. E há uma curiosidade sobre os dromedários que poucas pessoas conhecem. E eu vou testar o conhecimento de vocês sobre os dromedários. A pergunta é a seguinte: vocês têm que escolher entre um dromedário e uma dromedária. Qual dos dois vocês escolhem para montar? Escolham. Escolheram? Muito bem. Quem respondeu dromedário acertou em cheio. Normalmente é o dromedário que serve de montaria. Na realidade, a dromedária só serve para gerar dromedáriozinhos, reprodução e, naturalmente, cuidar dos seus filhotes, amamentação, cuidado, segurança, essa coisa toda. E por que isso? Porque a verdade é que quem tenta montar uma dromedária se dá mal, porque quando ela vê que ela vai ser montada, ela literalmente cospe, mas cospe mesmo, e ela dá coice. E se por qualquer motivo alguém consegue montar nela, ela, como tem um pescoço muito flexível, ela vira o pescoço e morde a batata da perna da pessoa. É uma mordida muito dolorida. Então, a verdade é que as dromedárias são indomáveis. Eu ouvi lá no Cairo uma piada de mau gosto dizendo assim, que nem as mulheres, mas lógico que não é verdade. Então, tá aí a curiosidade. Agora vamos ao que interessa, então. Nós estamos falando sobre a grande pirâmide de Quéops. No Egito ele é conhecido como Khufu, filho de Snefru, que foi o faraó anterior ao reinado de Quéops ou Khufu. Quéops, ele construiu essa pirâmide enorme, que é conhecida como a Grande Pirâmide. Vou dar alguns dados para vocês sobre a Grande Pirâmide. Então, vamos ver assim uma fotografia da Grande Pirâmide. Veja, essa é vista do alto, né? E vocês vão ver que na face lateral esquerda tem uma espécie assim de uma construção meio esquisita, né? E do lado da sombra da pirâmide tem uma porção de construções, que essas construções na realidade abrigavam há quase 5.000 anos atrás o acampamento das pessoas que construíram essa pirâmide.
Os historiadores se dividem, alguns dizem que eram 20 mil operários trabalhando, outros dizem que eram 100 mil operários trabalhando. A verdade é que há discrepâncias e sabe-se que eles levaram 23 anos para construir a pirâmide. Agora, vamos ver mais uma fotografia. Olha, aqui nós temos um ângulo visto a partir da pirâmide de Miquerinos, a pirâmide do meio é a de Quefren, a pirâmide lá no fundo é a grande pirâmide. Olhando nessa foto, parece que a pirâmide de Quefren é a mais alta. Não, não. É por causa do ângulo em que a fotografia foi tirada. Mas, na realidade, a pirâmide de Quéops é muito mais alta. Ela tem 137 metros de altura e 227 metros de lado da base. Em verdade, a ponta que falta na grande pirâmide, teríamos uma altura total de 147 metros, um monstro de construção. Vamos ver a próxima fotografia. Olhem, por aqui vocês têm justamente a lateral, né? O conjunto em que as duas laterais se encontram. Vocês podem observar a quantidade de blocos, né? E na realidade, nós temos que o conjunto de pedras da pirâmide pesa 6 milhões de toneladas. É um valor estimativo, naturalmente. E essa pirâmide ela é composta por 203 lances de blocos. O topo lá em cima tem um quadrado com 6 metros de lado, que não se sabe que fim levou a ponta da pirâmide. E apenas para vocês terem uma noção da grandiosidade do monumento, cada lado da pirâmide tem aproximadamente o comprimento de 2 campos de futebol. A altura representa um edifício de 40 andares. Como curiosidade também, a pedra gasta na construção cibritada poderia fornecer uma estrada de 5,5 metros de largura e 30 centímetros de espessura, que iria de Porto Alegre a Roraima. Imaginem. A área de cada face triangular da pirâmide é de aproximadamente 22.250 metros quadrados. Agora, ocorre que, na antiguidade, as pedras que compuseram a pirâmide, por fora elas eram forradas por calcário, um mármore, e quando o sol batia nas laterais da pirâmide, parecia... tinha que usar óculos especiais, porque aquilo brilhava, que era uma coisa incrível. E sabe-se que as antigas caravanas do Egito usavam a pirâmide como uma espécie de um farol, que só iluminava durante o dia, naturalmente, porque o sol batendo na pedra fazia com que aquele clarão alcançasse uma distância de 80 quilômetros. Muita coisa, né? E antigamente costumava se chamar a pirâmide de As Luzes, exatamente por causa desse brilho que ela tinha. Muito bem, vamos ver mais uma fotografiazinha para... Olhem, poucas foram as estátuas de Quéops ou Khufu. As 3 que eu tenho aqui, que eu fotografei, elas se encontram em realidade no Museu do Cairo. Temos aqui uma estátua em alabastro de Khufu, outra a seguir. Temos esta em pedra, também ele aqui já com a coroa de faraó. E temos também a terceira fotografia, em que ele aqui aparece de corpo inteiro. Então, há pouca coisa em verdade, porque Quéops ou Khufu foi um faraó do antigo império, né? Sabe-se que os faraós do Egito eram distribuídos historicamente nos faraós do antigo império, o médio império e o novo império. Quéops foi um faraó do antigo império e há pouca coisa sobre ele. A pirâmide foi construída com 2.300.000 blocos e o mais leve deles
pesava e pesa ainda 3 toneladas. Uma das grandes dúvidas é como foram construídos, como foram cortados esses blocos, de onde vieram esses blocos, essa quantidade incomensurável de pedras que constituíram essa gigantesca construção. Muito bem, perto de uma das faces da pirâmide, descobriu-se um poço e fizeram naturalmente uma pesquisa e concluíram que havia um depósito em que estava desmontada uma das barcas com a qual o faraó fazia seus passeios no Rio Nilo. Fizeram todo um trabalho de remontar essa barca. E por causa dos problemas ambientais, levou-se muito tempo e se chegou inclusive a se fazer um museu específico, climatizado, porque senão havia risco de que a madeira se deteriorasse. A barca era composta de 1.600 pranchas e foi necessário o trabalho de muita gente e anos de pesquisa para se montar a barca. Então vejam, a fotografia de uma pesquisa que eu fiz no período em que estavam içando os pranchões da barca, tirados diretamente do poço onde foi encontrado esse material. Isso foi catalogado, recuperado e depois de muito tempo fez-se um museu mostrando a barca totalmente montada. Vejam como ficou a barca. Aí está, era uma barca comprida, ela tinha 43 metros de comprimento, a remo, e tinha lá o lugarzinho onde o faraó se protegia dos raios do sol. Vocês podem ver em outra fotografia um funcionário do museu limpando a barca e vocês poderão ver em relação ao funcionário, está ali da esquerda para a direita, limpando o segundo remo, vejam o tamanho do funcionário e o tamanho da barca. Portanto, era uma senhora barca, né? Tem gente pesquisando ainda para ver se abre ou não o segundo poço. Mas isso é outra coisa. Amigos, estamos indo para mais um intervalo. Vamos para os comerciais e voltamos com mais informações sobre a grande pirâmide de Quéops. Muito bem, amigos. Quem parte do centro do Cairo, o planalto onde ficam as 3 pirâmides de Gizé, como nós dizemos em português, mas os árabes chamam de Giza, fica a uma distância assim equivalente em Florianópolis, como do centro até o Palácio da Agronômica, uns 7 quilômetros por aí. E se alcança o conjunto das pirâmides por uma estrada, como vocês podem ver aí na fotografia. Agora, hoje, Giza ou Gizé é um bairro populoso. O Cairo é uma cidade enorme, quase o tamanho de São Paulo. E quando a gente chega na região das pirâmides, que é um complexo turístico, sem dúvida, nós vemos 2 paisagens diferentes. A paisagem que está próxima às margens do Nilo, e vamos dizer, da pirâmide até
o Nilo, propriamente dito, tem mais ou menos 900 quilômetros, 900 metros. Mas aproximadamente até uns 300 metros da margem, deserto adentro, nós temos uma região que eles chamam de Kemet, significa terra negra, que é o humus das cheias do Nilo, que, vamos dizer, fertilizam a terra, e Nilo é chamada de a dádiva dos deuses, né? Então, o Egito só existe porque o Nilo existe, senão seria uma região árida, desértica, sem capacidade de sobrevivência. Mas observem a outra região, que é a região desértica. Então, temos aqui outra fotografia que vocês podem ver. Não nasce nada, né? E a essa região desértica chama-se deserto, ou em árabe, desert, que significa o quê? Terra vermelha, terra árida. Porque realmente a gente lá na região das pirâmides, a gente vê o chão meio avermelhado. Daí vem deserto, né? Não cresce nada ali, é uma terra totalmente seca. Eu quero mostrar para vocês um slide desenhado, artístico, sobre como se presume que eles trabalhavam. Nós vemos aqui nesse primeiro slide o antigo acampamento dos operários. Vemos nesse slide que eles faziam furos no início, bem no alto da pedra, e depois eles colocavam cunhas de madeira que eles encharcavam de água, e pelo calor dessas cunhas, a pedra partia toda. E assim eles iam fazendo os blocos que, uma vez que eles estavam separados uns dos outros, eles eram retirados à base de força física, e depois eles iam para grupos de trabalhadores que iam polir a pedra para ela ficar igual, reta, certinha. Vocês podem ver isso na próxima montagem. Aí está. Temos grupos de trabalhadores, eram equipes, e eles, com o diorito e com o cobre, eles faziam um trabalho de ajustar perfeitamente os blocos. Uma vez feito isso, toda essa produção de blocos, cada um, como já foi dito, pesando 3 toneladas, era empurrado ou puxado até as margens do Nilo, colocados em barcos feitos de papiro, né? Eles flutuavam bem e desciam uma distância exatamente de quase 600, 700 quilômetros para serem desembarcados perto da construção da pirâmide, perto do Cairo. Então, imaginem o trabalho que isso dava, o esforço físico que se fazia. As pedreiras ficavam em Assuã, onde hoje está a hidrelétrica de Assuã. Era de lá que ficavam os depósitos de pedras em que a maior parte das pirâmides foram construídas. Só para vocês terem uma ideia, a próxima fotografia nos mostra eu ao lado de um desses blocos. Vocês veem que ele chega mais ou menos aqui pela altura do meu peito, e ele
tem uma largura de 2,5 metros, quase 3 metros, né? Aliás, perdão, um comprimento de quase 2,5 metros, 3 metros e uma largura de 1 metro. Então, 3 toneladas de pedra, gente. Eu nem tentei levantar o bloco, mas impressionante. E aí, como é que se fazia para colocar esses blocos um em cima do outro até chegar à altura total da pirâmide de quase 140 metros? Pois é, há uma teoria, não está comprovada, mas vocês podem ver isso na próxima fotografia. Vamos ver. Aí está. Eles faziam, como com aterro, umas estradas de baixa inclinação para que eles pudessem ir puxando e empurrando os blocos até o nível de escalões em que estava naquele momento a construção. Então, era assim que era feito. Dá para imaginar o trabalho? E o interessante que deve ser dito, meus amigos, sabe-se hoje com certeza de que as pessoas que trabalharam na construção da pirâmide não eram escravas, eram pessoas livres que trabalhavam por qualquer motivação, por qualquer ideal, mas eles davam duro. Na época em que eles não estavam cuidando da plantação, eles dedicavam tempo integral para construir a pirâmide do faraó. Para que vocês tenham mais uma ideia de como era feito o processo, lhes apresento uma nova representação artística de como os trabalhadores puxavam os blocos pirâmide acima. Sabe-se que eles usavam um sistema de alavancas, utilizavam tração humana e também sabe-se que eles jogavam azeite no chão, que era para que a pedra escorregasse melhor. Então, imaginem a trabalheira, porque depois de um certo tempo, a pedra escorregava, mas as pessoas que puxavam e empurravam também os blocos escorregavam também. Eu não sei como é que eles se viravam em verdade, há muitos mistérios ainda não esclarecidos. Muito bem, uma foto tirada da região de Assuã, onde se localizam as antigas pedreiras que supriam de matéria-prima a construção das pirâmides. Vejam que a região é bastante árida e eu estive lá, posso garantir a vocês, é um calor que dá até desânimo. A gente tem que estar bebendo água o tempo todo, porque senão a desidratação é certa e a gente simplesmente apaga, dá desmaios, de repente a gente desmaia, porque desidratou demais, né? E aí a pressão baixa. Ok, amigos, estamos no final de mais um bloco, estamos indo para um novo intervalo e no próximo segmento vou mostrar para vocês algo muito interessante. Aguardem só um instantinho. Muito bem, amigos. Para que vocês tenham uma ideia mais precisa, vamos mostrar um vídeo que eu mesmo filmei lá na região das Pedreiras de Assuã. E desculpem o amadorismo aqui do cinegrafista, mas é que eu estava muito emocionado e a minha câmera não era lá essas maravilhas, eu também não tinha tripé, essas coisas todas. O importante é que eu consegui gravar. Vamos ver algumas coisas para vocês poderem avaliar melhor o trabalho dos antigos trabalhadores construtores da pirâmide. Vamos lá. Ok, esta é a região, cheia de turistas, naturalmente. O que vocês estão vendo aí é um obelisco que estava sendo extraído num bloco único e sabe-se historicamente que esse obelisco foi encomendado pela única faraó mulher da história do Egito. Era uma rainha, chamava-se Hatshepsut. E era um obelisco enorme, com 40 toneladas, né? E
ele rachou. Então, resumindo, deixaram o obelisco ali mesmo e foram fazer o trabalho de novo. E aqui, ó, vocês têm as marcas na pedra, vejam, esses quadradinhos aí, mostram que eles faziam buracos, né, com os formões dele, as talhadeiras dele, na pedra, e depois um buraquinho ao lado do outro. E aí eles colocavam água nas cunhas de madeira e por calor a pedra rachava inteira. Então eles começavam justamente separando. Olha, vocês estão vendo aqui cortes que foram feitos na pedra sob pressão do calor. E vocês podem ver aqui, pelo tamanho do obelisco, o gigantismo da obra, né? Quanto tempo isso deve ter demorado? Quantas pessoas devem ter trabalhado em cima disso? E essa parte é a mais fácil. O que eu não consigo entender é como eles conseguiam tirar na base do braço da força física, eles conseguiram tirar isso empurrando, puxando, até colocarem dentro dos barcos de papiros, porque naquele tempo não tinha muita madeira também, né? Dizem que os barcos atuais do Nilo, as felucas, são cópias dos antigos barcos que singravam o rio Nilo, só que talvez o material fosse diferente. Me passa pela cabeça que o barco do faraó também foi feito de madeira. Vocês, na próxima fotografia, vão ver um corte esquemático da pirâmide, né? Uma representação artística, né? Então vocês podem ver que há uma entrada descendente, né, pela face da pirâmide, um corredor que desce, depois esse corredor desce até uma câmara que ficou conhecida como a Câmara do Caos. Por quê? O teto é totalmente aplainado e o chão é totalmente irregular. É como se o mundo tivesse de cabeça para baixo. Daí a expressão Câmara do Caos. Subindo de volta da Câmara do Caos até o corredor ascendente, durante alguns metros, bastante por sinal, um corredor muito estreito que a gente tem que andar quase que de cócoras. Vejam só como é que é esse corredor. Aí está. É um corredor que a gente tem que andar bem abaixado. E quando a gente chega no fim do corredor, de repente, a gente encontra aquilo que se convencionou chamar de a Grande Galeria. A próxima foto, em que ela é muito alta, não dá nem para a gente tocar com a ponta dos dedos, mesmo que a gente suba numa cadeira ou numa escada. Não se sabe por que foi feito assim. Até aí, né, subindo a Grande Galeria, acaba-se por se chegar aos aposentos da rainha, a Câmara da Rainha, e lá em cima de tudo chama-se ao que se convencionou chamar de a Câmara do Faraó. Lá há um cofre, um verdadeiro cofre em granito rosa, que chama atenção pelas suas medidas. Ele está quebrado de um lado, alguém há muito tempo atrás deve ter batido com algum instrumento e quebrou. Mas de qualquer maneira, ficou aquilo ali. E sim, uma construção enorme para ter apenas 3 câmaras. Os cientistas modernos, não conformados com tanta pedra para esconder apenas 3 câmaras, começaram a achar que há câmaras ocultas dentro da pirâmide. E foi então que começaram a trazer instrumentos científicos para dentro da pirâmide para tentar detectar se por acaso há câmaras ocultas guardando tesouros, quem sabe. E vocês podem ver aí o pessoal fazendo furos sob a permissão das autoridades egípcias, naturalmente,
com instrumentos especiais, e esses furos, inclusive, são feitos de tal maneira que, se houver uma câmara oculta dentro da pirâmide, que o ar dessa câmara não escape. Por quê? Porque há muito interesse em medir a qualidade do ar oculto numa câmara hermeticamente fechada. Para quê? Para se saber como era a atmosfera da Terra há 5.000 anos atrás. Isso tem enorme valor científico. E temos também, na próxima fotografia, um cientista tentando localizar essas câmaras. E também, vejam, nesse aparelho há um tanque que, se realmente for detectado um vazio no furo da parede, automaticamente o ar desse vazio do outro lado da parede vai encher um tubo de alumínio, em que isso mais tarde vai para um laboratório para o pessoal fazer as análises fisioquímicas do ar encontrado. Então, meus amigos, como vocês podem ver, uma pirâmide de 5.000 anos de idade, e até hoje ela não foi desvendada. Há cientistas que dizem que a pirâmide era um túmulo, outros que dizem que era um local iniciático, pessoas há que dizem que a pirâmide, na realidade, foi um refúgio para alguns sobreviventes do dilúvio, e também os que mais filosofam em cima da maionese dizem que a pirâmide era um depósito de grãos. Mas, meu Deus, um depósito com tantos milhões de toneladas para guardar uma quantidade ínfima de grãos, porque em termos de lugares que se podem guardar alguma coisa lá dentro, o espaço é infinitamente pequeno. Então, com certeza não é essa a hipótese válida. Meus amigos, isso aí é só para vocês ficarem com os arames fundidos, como eu fiquei quando estive lá na Grande Pirâmide visitando aquele colosso. Temos muito assunto para falar ainda sobre a Grande Pirâmide, mas eu faço um acordo com vocês. Eu voltarei em outra oportunidade trazendo mais fotos, filmes e curiosidades sobre a Grande Pirâmide. Espero que vocês tenham gostado do programa e até a próxima, se Deus quiser. Uma ótima semana para vocês e meu cordial abraço. Até lá!